São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Podemos sentar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora das Graças. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia é muito bela, seja a primeira leitura, o Evangelho, e a segunda leitura. E nos mostra a primeira leitura sobre Jó. O som está estranho. Acho que eu estou aqui por aí. Acho que estou aqui embaixo, por isso. Som. Então nos mostra, irmãos e irmãs, a figura de Jó. O livro de Jó está no contexto dos sapiciais. O que é a literatura dos sapiciais? Nos fala da sabedoria, mas nos fala também da existência humana. E jovem falando para mim, para você hoje, nos perguntando: qual o sentido da nossa vida? Por que nós estamos aqui, ou por que nós sofremos? Então Jó traz um realismo muito profundo e ao mesmo tempo muito verdadeiro, por mais que pareça ser um pouco bem negativo. Ele começa assim: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como que dias de um mercenário ou como um escravo que suspira pela sombra, como um assalariado que aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de sofrimento e cooperam-me noites de sofrimento. Então Jó coloca a vida humana como uma luta, como um escravo que trabalha, como um assalariado. Quando a gente celebra o casamento, a gente fala o casal ser fiel na alegria e na tristeza. Por que isso? Porque as tristezas fazem parte da nossa vida. Se nós olharmos para a nossa vida sinceramente, irmãos e irmãs, nós vamos perceber que vai ter talvez até mais tristezas, perdas, sofrimentos, situações de dor. E diante dessa realidade, e que nos questiona, nós temos que nos perguntar, diante disso tudo, qual o sentido disso tudo? Será que a minha vida é apenas como uma luta, um escravo, um assalariado? Qual o sentido? Assim tive por ganho meses de decepção. Continua: se me deito, penso, quando poderei levantar-me, e ao amanhecer espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer.
E aqui Jó é o homem justo e fiel, o homem que está sofrendo a provação do sofrimento, da doença, perdeu família, perdeu tudo na vida. E Jó representa cada um de nós. Jó representa essa humanidade, irmãos e irmãs. A humanidade está doente, porque a humanidade está sem esperança, a humanidade virou as costas para Deus. Como diz Augusto Cury, ele diz que a humanidade é como um manicômio global. E de fato a humanidade é assim. Está doente, está sofrendo. Basta olhar para os nossos jovens, adolescentes. E qual é a saída disso tudo? A saída, irmãos e irmãs, é o próprio Evangelho. Porque no Evangelho de hoje está mostrando o caminho itinerário de Jesus, como ele vivia. Então São Marcos traz para nós um Jesus redentor, um Jesus que cura. E no Evangelho de hoje mostra o dia todo de Jesus, como que era. Jesus que cura a enfermidade do corpo, da alma, a febre, a libertação espiritual, porque Jesus é aquele que veio curar a humanidade ferida. Porque Jesus, de fato, ele é o sentido, não só isso, Jesus é a resposta diante dos nossos sofrimentos, das nossas perdas, talvez até a falta de sentido. E quando as pessoas vivem uma crise existencial, não é? Uma crise do sentido da própria vida, e pessoas às vezes até casadas, numa vocação própria, e ela vive, ela se consome naquela tristeza, ela se consome naquela depressão, ou ela se consome numa vida só de choro, lágrimas, já não tem sentido mais. Porque a sua vida é marcada pela amargura, pelas perdas, pelas tristezas. A vida faz isso conosco. Quem é casado aqui mais de 40 anos? Tem alguém aqui? Casamento é isso também, não é? É isso o casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Doença aqui de várias formas. Talvez você lidar com o trauma do meu cônjuge, das feridas dele, da amargura. Ou quantas pessoas até se separam, quantas tristezas. E a gente vai perdendo o sentido. Eu acho que nós está em silêncio, sem tocar no instrumento, senão a gente distrai muito. Jesus é a resposta. Irmãos e irmãs, porque Jesus, ele vai anunciar o Evangelho, porque ele está na sinagoga, porque ele vai na casa de Pedro, porque Jesus ele veio para isso, para salvar, para nos curar. Então nós só podemos encontrar o sentido verdadeiramente na pessoa de Jesus. Ele é a resposta. Não é que o sofrimento, a dor, a decepção vai passar, nada disso. Não é que você vai esquecer o teu passado. Não, vai continuar tal como que está. Mas Jesus vai ressignificar a tua vida. Ele vai transformar as perdas em ganho, o sofrimento em enriquecimento, as crises em maturidade. Só Jesus. Ele é o sentido maior de tudo. E é bonito que, falando sobre o sentido, tem um filósofo, um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele passou no campo de concentração e lá ele começou. Hoje estava bem esse som, hein? Nossa Senhora. E lá ele passou pela experiência do sofrimento humano. E este homem, esse filósofo, começou a contemplar a vida de várias pessoas que estavam no campo de Auschwitz, vários sofrimentos, morte, perda, sofrimentos de várias formas. Ele percebeu que algumas pessoas tinham uma capacidade de responder ao sofrimento com maturidade. Algumas pessoas conseguiam responder de forma positiva diante da vida. E ele ficava perguntando, mas por que essa pessoa consegue superar a perda, a traição, a morte, o sofrimento? Aquela pessoa não consegue. Ele percebeu, chegou a uma tese. O sentido da vida é a própria vida.
E de fato é assim. Diante dos sofrimentos, tem pessoas, gente, que parece que nasceu para sofrer, né? Você conhece assim? Tem gente que nasceu para sofrer, parece, né? Meu Deus. Conversei com uma pessoa na China há pouco tempo. A pessoa, ela sofreu uma injustiça. Quantas pessoas sofrem tanta injustiça, tantas perdas que dão uma revolta, mas a pessoa, ela tem uma capacidade humana de superar esses sofrimentos. Mas tem pessoas que não conseguem nem superar uma gripe, nem o perdão, não conseguem superar nem uma perca. E tem pessoas que sofreram tanto trauma na vida e ela consegue superar porque ela encontrou naquele trauma, naquele sofrimento, ela encontrou um sentido muito mais profundo. E esse sentido mais profundo, irmãos, tem um nome que é Jesus. Então, se eu e você quer vivermos longe de Jesus, e se a humanidade quer viver longe de Jesus, nós vamos viver essa vida de todo sofrimento. Como diz o próprio livro de Jó, no finalzinho, olha o que ele nos fala: meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Uma pessoa que não encontrou o sentido da vida, que é o próprio Jesus, é uma vida assim, sem felicidade, sem esperança, sem alegria. Será que nós estamos vivendo assim? Como que está a nossa família? Quantas pessoas, gente, estão aí fora vivendo sem esperança, estão vivendo sem Deus, e até procurando nas coisas do mundo uma fuga, na felicidade mundana, no poder, na fama, no prazer, tantas situações. Isso é uma vida de sofrimento. Talvez pareça que esteja feliz, mas não está feliz. Parece que tem tudo, mas não tem tudo, porque uma vida sem Deus é como uma alma que está acorrentada por espinhos. Não tem felicidade, não tem paz, não tem alegria, somente em Deus e Jesus Cristo. E Jesus, ele sai da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro. O que é isso? Jesus, ele tem um coração de misericórdia. Jesus tem um coração de compaixão por cada um de nós. Aqui é a primeira igreja. A primeira igreja, a igreja é a casa de Pedro. Jesus morou na casa de Pedro. Para mostrar o que, irmãos? A igreja é um hospital. A igreja é o lugar da cura. Por que nós estamos nessa Santa Missa? É porque você é bonzinho? Que você é santinho? Não, nós estamos aqui, irmãos, mas que todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos encontrar na nossa vida uma alegria, um sentido, e isso é Jesus. E ele se aproxima, ele vai na casa de Pedro. Então deixa Deus se aproximar de você, deixa Deus dar uma resposta, porque Jesus, ele é a resposta de tudo. E por que ele é o sentido? O sentido é por causa disso. Ele é a resposta do nosso sofrimento, das nossas perdas, de tudo que nos acontece. É Jesus. Essa é a realidade. Mas nós temos dificuldade de lidar com isso tudo dentro de nós. As nossas tristezas, irmãos e irmãs, os nossos traumas, sofrimentos, cada um pode falar no seu aqui. Ela pode ser como esta janela que entra a luz de Deus. O que significa isso? Vamos olhar para os santos. Este santo é muito conhecido e é muito bonito a vida dele. Camilo de Leves, santo da igreja, um homem que vivia uma vida de prostituição, sexo desenfreado. Ele ficou doente com a sífilis, uma doença sexual, e nessa doença este homem fez essa experiência com Deus, se tornou um santo, o fundador dos carmelianos, os que cuidam dos doentes. Podemos olhar para São Francisco,
O homem que sofreu a derrota, que ficou ferido na cadeia, na prisão durante semanas, e lá ele faz a experiência de Jesus, da salvação, do sentido. Nós podemos olhar para tantos outros na nossa igreja. Santo Inácio de Loyola, que Deus permitiu que ele ficasse com uma doença na perna, um ferimento, uma bomba que recebe na perna, e aquele homem, diante daquele ferimento, ele faz a experiência profunda com Deus, e através disso Jesus se evangeliza ao mundo inteiro, toda a nossa América. Os nossos traumas, sofrimentos, Deus quer utilizar para que nós possamos entender isso em todo sentido. Deus não vai tirar o seu passado. Deus não vai tirar o meu passado. Mas a pergunta é: o que eu vou fazer com isso? Eu posso ficar numa atitude de vitimismo? Eu me culpo? Eu sou assim, a minha família é assim, me abandonaram, me deixaram, me traíram, olha a injustiça. Ou nós podemos, diante dos nossos sofrimentos, entregar para Jesus e deixar que Jesus ressignifique. É nisso que nós vamos encontrar, e aqui não é uma autoajuda, aqui não é um psicologismo parado, aqui é a presença de Jesus. E isso ele vai fazer com a cura da sogra de Pedro. Olha que bonito para mim terminar. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Aqui é a humanidade que está prostrada na cama, do sofrimento, da falta de sentido, nessa vida longe de Deus. Talvez seja você, talvez sua vida está assim. Ele se aproximou. Jesus, ele se aproxima de nós. Irmãos e irmãs, se nós entendêssemos que em cada Eucaristia ele vem na minha boca, no meu coração, para estar comigo, para me dar sentido, para me dar força, e porque Ele é o pão, porque é o pão que dá vida, é o pão que dá sentido, nós jamais iríamos viver como derrotados, como vitimismo, como choramingando as coisas da vida, não. Ele está comigo. Ele se aproxima, não somente se aproxima, ele se encarna, e aqui ele está anunciando o Evangelho. Aproximou-se, segurou a sua mão. Em grego é o que? Jesus teve que apertar fortemente a mão da sogra de Pedro. Para quê? Para que pudesse curar, para que pudesse trazer vida. Assim Jesus é o grande pantocrato, irmãos e irmãs, é aquele que sustenta a humanidade. Se a humanidade não acabou, se o mundo não acabou, porque é a misericórdia de Deus, como diz Santa Faustina, a mão de Jesus está pesando na humanidade, mas a sua misericórdia. Então nós temos que deixar que Jesus segure a nossa mão, e talvez nós estamos assim, deitado, prostrado, talvez você está no fundo do poço, das tristezas, mas Jesus ele quer te segurar, ele está te segurando a tua mão. É Ele que te segura, irmãos e irmãs. Nós temos que entender essa realidade na nossa vida. Segurando sua mão, ajudou-a a levantar-se. É o que eu falei, Jesus não é um acostumado, não é um psicólogo, não é uma autoajuda. Ele nos ajuda a levantar. Mas quem tem que se levantar? Eu e você. Ou seja, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser ajudado por Jesus? E diz João 5,15, sem Ele nós podemos assim nada. Então Jesus ele quer nos levantar da situação talvez de fracasso, de vazio existencial na nossa vida. Somente Ele pode, irmãos e irmãs. Aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. A vida com Jesus é assim. E eu conheço pessoas que parecem que de fato nasceu para sofrer.
essa pessoa ela permanece em pé, rezando, firme, forte, eu não vou desistir. Eu conheço pessoas que não foi criado por pai nem por mãe, mas não desistem de caminhar. Eu conheço pessoas que foram traídas, o maridão, a esposa abandonada, mas não desiste da vida, porque encontrou nele a força. Somente ele. Diante de tudo que possamos acontecer, é difícil porque a gente tem uma mentalidade de Alice no País da Maravilha, no nosso consciente coletivo. Nós não nascemos para perder, sabe? Nós já nascemos para perder. A beleza da juventude vai embora. A doença vai vir. Essa pessoa que você ama tanto, um dia ela vai embora. As pessoas nos traem, as pessoas nos machucam, as pessoas nos abandonam, e a gente quer viver no mundo do País da Maravilha, como que o sofrimento não vai bater na minha porta, e quando bate na minha porta, por quê, meu Deus? Jó mostra isso, mas é em Jesus. É caminhando com Ele que eu vou conseguir vencer tudo isso. Ele vai nos ajudar, Ele não vai tirar, talvez. Não existe uma anamnese para a história, não. Eu vou continuar lembrando de tudo que aconteceu. E isso é bom, gente. Eu louvo a Deus pela minha história, até pelas situações difíceis, até por não ter um pai presente na minha vida. Eu entendi tudo. Talvez eu poderia estar no mundão, sim, poderia, mas estou na igreja, estou consagrado, estou um padre. Eu percebo como Deus foi bom comigo. Graças à minha história, aquilo de bom que aconteceu comigo. Não sei, Ele entrou na minha vida. Eu vi o Senhor. Eu pergunto, você já viu Jesus? Rezamos sexta-feira. Deixai vosso servo em paz, Senhor, porque os meus olhos viram a salvação. Que triste uma vida que parte deste mundo sem ver Jesus. E quantos católicos estão na missa, mas não vê Jesus? Não faz a experiência da salvação, não faz o encontro com Deus. Está aqui, mas sai daqui, esquece tudo, e lá fora é como mundão, é como pagão. Não vive como se Deus, como sem esperança, meu Deus do céu. Nós precisamos ver Jesus. Essa é a esperança da salvação. É isso que Ele está fazendo na vida da sogra de Pedro. Não deixa Deus fazer isso. Deixa Deus te levantar. Porque em Jesus tudo toma um novo sentido, meus irmãos. Tudo tem um novo sentido. Tem uma santa, que eu não me recordo o nome, que ela é fruto de um estrupo. Fruto de um estrupo. E ela agradece a Deus por aquele dia, por aquele estrupo. Porque se não fosse aquele estrupo, ela não quer nascer, ela não quer ser santa. Então Deus pode transformar toda a realidade de mal em bem na nossa vida. É por isso que a nossa vida é assim, gente: é tristeza, é sofrimento, é espírito, é trabalho. Jó dá certo. É isso. A responsabilidade do dia a dia nos pesa, gente. Mas com Jesus, tudo se torna novo. Essa é a primeira realidade. Jesus, Ele vem para curar a humanidade. Após a cura, ela começou a servir. O processo de cura. Quanto eu sei que eu sou curado, quanto eu sei que uma pessoa é curada, na medida que ela serve os outros.
A cura, não adianta eu ser curado de um câncer, mas eu continuo com o meu orgulho, com o meu egoísmo. Não adianta eu ser curado de uma questão, mas eu continuo a mesma pessoa mesquinha, orgulhosa, vaidosa. Não, a verdadeira cura se dá na medida que eu sirvo os meus irmãos, em que a minha vida se torna um dom para o outro. E eu pergunto, comunidade, nós estamos servindo nossos irmãos? Eu não quero servir, só tem pecador, o padre, o fulano, a Beltrana. Desculpa, você não foi curado. Você está na igreja, mas não vê essa experiência da salvação. Porque quem é curado verdadeiramente com Cristo, ele quer servir, ele quer ajudar o irmão. A vida dele se torna um dom para o outro. Não só isso, toda a sua vida, toda a sua história. Essa cura da saúde de Pedro não é à toa que esse evangelista coloca. E eu amo São Marcos, é o primeiro evangelista mais sintético. Então aqui está a figura de toda pessoa curada no Evangelho. Quem é curado verdadeiramente se coloca a serviço, porque é no amor para com o outro que eu vou encontrar na minha vida a salvação. É na minha doação com o outro que eu vou encontrar o sentido da minha vida. Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, servir o irmão. Eu já falei, mas vou repetir de novo aqui essa história comigo. Teresa de Calcutá, quando ela ficava triste, olhando para si, o que é o egoísmo? O egoísmo é olhando para si. Eu olho só para mim, meu inimigo, né? Meus problemas, minha vida, meu trabalho, meu. O egoísta é isso. O egoísta não consegue olhar para o outro. É o orgulho, o egoísmo, é o interesse próprio. Ela falava, se enquanto eu estiver olhando só para mim, triste. E o Beato Carlos Augusto diz que a tristeza é o quê? É olhar para si mesmo. O jovenzinho. A tristeza é o quê? É olhar para si. E ela falava, coloca uma pessoa mais necessitada que eu, para que eu tire o olhar de mim e aprenda a olhar o outro. Uma santa. Nas tuas tristezas, nos teus sofrimentos, nos seus traumas, pare de olhar só para você. Saia do vitimismo. Para de crucificar-se a si mesmo. Saia da autossabotagem. Olha para Jesus. Deixa Deus te curar e comece a servir o outro. Porque aí é o caminho da cura. Aqui é o caminho da salvação. Aqui é o caminho do amor. Porque todos nós estamos no caminho da cura. Eu sou um pastor ferido. Dieguinho vai ser quase padre, vai ser um pastor ferido. Nós também temos traumas, feridas machucadas, mas é servir o outro que eu sou curado. Então você vai ser curado enquanto você está servindo a si mesmo. A partir disso, tudo vai ser transformado. Você vai parar de ser essa pessoa cara de maracujá, pessoa azeda, pessoa egocêntrica, que tudo tem que estar no torno de mim. Se não está no torno de mim, acabou o universo, a galáxia, a comunidade, a patente está em torno de mim. Eu sou o centro. Você vai parar disso. E você vai descer. Vai servir. Vai doar o irmão. Mesmo com a tua história, mesmo as suas perdas, tristezas, sofrimento. E vivendo assim a gente vai ser feliz. Desculpa, mas não existe uma receita pronta. Eu odeio o livro de autoajuda. Eu não gasto um minuto da minha vida com essas bobagens. A autoajuda se chama Jesus. É o Evangelho. Jesus está evangelizando, está curando, está perdão. É Ele a resposta. Por último, para me terminar, Jesus ele começa a libertar muita gente, começa a curar, a multidão procura. Jesus vai para onde? Vai para um lugar deserto, à noite. Ele vai rezar. Porque, irmãos, para a gente viver esse processo de sentido da vida, do encontro com Jesus, de serviço ao irmão, a intimidade com Deus, a humanidade de Cristo tem uma necessidade, reclama
a intimidade do Pai. Porque Jesus sabe muito bem, é só na oração, é só na intimidade com Deus que ele vai ter força para seguir esse caminho de salvação, de redenção. Mesmo sem Deus, Getsemane, ele orou ao Pai: se é possível, faça de mim essa coisa. Quanto maior é o sofrimento, mais ele rezava para Deus, para cumprir a missão de salvar a humanidade. Assim também você, irmãos e irmãs, nós precisamos buscar a intimidade, lógico, como Jesus. Porque na oração meu coração dilata. É bonito que uma pessoa de oração, verdadeiramente, tem gente que reza, mas é para um demônio. É pior que Satanás. Eu acho que o Lúcifer está de folga, a pessoa está trabalhando com o demônio. É orgulhosa, soberbo. Quem reza verdadeiramente tem o coração dilatado. Quem reza vai ter o coração de Jesus. Quem reza vai ter compaixão por esta humanidade sofredora. Então o coração que reza tem esse coração de Jesus. E vai olhar para essa humanidade ferida, machucada, sem sentido, e vai trazer essa mensagem da salvação. Isso Deus quer de mim, isso Deus quer de você, irmãos e irmãs. E além, vamos além esse ano, comunidade. Vamos evangelizar. Vamos sair das picuinhas, das brigas, do orgulho, da fofoca. Vamos evangelizar, nós precisamos, porque aqui é um hospital. E tem muita gente lá fora sofrendo, precisando de uma palavra, de uma oração, de um abraço, de uma visita. Então a pessoa que reza, ela vai ter esse olhar, ela vai ter essa capacidade. É como o Padre Pio. Eu também não me lembro do Padre Pio. Padre Pio, ele fez uma oração para Jesus, pedindo: Senhor, eu quero todo o sofrimento do mundo para mim. Padre Pio. E Padre Pio rezando com Jesus: Senhor, mas eu acho que eu sou egoísta esse pedido. Porque Padre Pio encontrou o sentido do sofrimento, da vida. Ele entendeu que o sofrimento nos une a Deus. Ele falava: Deus, eu não posso esse pedido, eu sou egoísta. E as pessoas procuravam o Padre Pio no mundo inteiro. E Padre Pio falava para as pessoas: eu sou apenas um freio que reza, um homem de oração. Uma pessoa de oração é assim, diante do mundo, da nossa realidade. Deus quer isso de mim e de você. Deus quer isso de nós, irmãos e irmãs, para que de fato possamos ver este Evangelho, para que possamos ter essa intimidade do coração de Deus. Menos de 1% vem para a missa, e as 99 ovelhas que estão fora. Um coração que reza, ele tem o útero da misericórdia. Um coração que reza junto a Deus, esse coração misericordioso. Ele quer ser sinal de salvação para este mundo. Ter caído no pecado, ter caído na mentira, ter caído na falsidade. E você não pode ser tão ingênuo assim, não. Esse mundo está indo para o precipício. Santa Faustina diz: quando a humanidade virou as costas para Deus, está indo para o precipício essa humanidade. Não sabemos o que vai ser dessa geração. Já foi constatado que essa geração é a geração que nem cresceu em inteligência pela primeira vez na história, em QI, a geração mais doente, a geração mais fragilizada. Então nós precisamos, como cristão, ser como Jesus, entregar nossa vida para Ele, mas também na nossa oração dilatar, irmos ao encontro daquelas pessoas que necessitam. Então que Deus possa nos ajudar, que a Virgem nos dê das graças. E as mãos de Maria está assim, gente, assim como o braço de Jesus levanta força
A sogra, os braços de Maria talvez estão cansados de segurar o braço do seu filho. Tenha misericórdia. Maria está assim no céu. Talvez está cansado, rezando pela humanidade. Volte o coração para o meu filho. É nele que você se encontra sentido. E nós precisamos. Com muito carinho, eu vou falar isso. Esse ano é o ano da oração. Vamos voltar o coração para Deus. Vamos trabalhar pela humanidade. E vamos deixar Jesus nos levantar. Porque a gente é fraco, mesmo. A gente não consegue levantar por nós mesmos, gente. Eu não sou depressão porque eu quero sofrer depressão. Eu não estou triste porque eu quero ser triste. Eu não sou para baixo porque... Não, é a vida. O sofrimento não parte que senta na minha casa. Hoje eu sou sofrimento, hoje eu posso entrar na tua vida. Ele chega, ele entra na família, mas é com Jesus. É estendendo nossos braços cansados e deixar Jesus segurar nos levantar. Na oração vamos caminhar. Ele é o samaritano da humanidade. Ele caminha ao nosso lado sempre. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.